Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Aqui está falando o professor Giovanni, estamos no PET 2, semana 1. Vamos à explicação do conteúdo. Ponto de fusão e ponto de ebulição. São características específicas da matéria, mas nós vamos trabalhar agora, tá? Então inscreva-se no nosso canal para receber, para poder receber notificação, acione o sininho e deixe o seu like no nosso vídeo. O tema, a propriedade específica da matéria. Eu sei que a propriedade específica da matéria está na segunda semana, mas eu vou falar agora, junto com a primeira semana, porque estamos falando de mudança de estado físico. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é? Então, ponto de ebulição é a temperatura constante na qual um líquido passa para o estado gasoso, quando há absorção de uma determinada quantidade de energia pelo sistema. Também pode ser referência à temperatura constante durante o processo de condensação, ou seja, tanto passagem do sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso, quanto do gasoso para o líquido. Ou seja, quando uma determinada quantidade de energia é liberada. Então, ponto de fusão é a temperatura constante na qual um sólido passa para o estado líquido, quando há absorção de uma determinada quantidade de energia pelo sistema. Também pode ser referência à temperatura constante durante o processo de dessolidificação. Então, tanto do sólido para o líquido, quanto do líquido para o sólido. É uma temperatura que se permanece constante. Vamos entender agora direitinho? Então, vamos lá. Vendo o gráfico aqui, a temperatura em função do tempo. E está fornecendo calor, tá? Então, foi esquentando. Chegou num certo ponto, aquele líquido, aquele sólido ali, aquele gelo, vamos pensar no gelo derretendo na água, ele não esquenta mais. Aquela quantidade de calor que está sendo aplicada está sendo utilizada apenas para a mudança de estado físico. E aí, vai passando do sólido para o líquido. Ocorre a fusão. Enquanto ainda tem sólido lá dentro, ele permanece na mesma temperatura. E aí muda de temperatura depois. Tá? É claro, quando a gente fala, se tiver uma grande quantidade de água, é claro que a água que está lá mais para fora, ela já está esquentando. Mas a água que está em contato com o gelo, que nós estamos falando dela, tá? A água que está em contato com o gelo. E aí, a partir do momento que acabou, toda aquela água pode se esquentar. E aí ela vai, passando pelo estado líquido, ela vai se esquentando até chegar à temperatura onde ela vai ebulir, ferver. E aí a temperatura permanece constante até a última gota mudar. Aí no caso ali realmente permanece constante o líquido, né? O gás esquenta mais, né? Aí vai embora, o estado gasoso pode já esquentando e indo embora. Tá bom? Beleza. Então o gelo, ele não passa dessa temperatura de fusão aqui, a menos, isso nós estamos falando de substância pura, a menos que tenha algo misturado no meio, tá? E a mesma coisa também aqui, não passa, a menos que tenha algo misturado no meio. Então, no caso da água, aqui é 0 graus e aqui é 100 graus. Tá bom? Isso é importante a gente ter esse destaque. O ponto de fusão da água pura ao nível do mar, nas condições de pressão atmosférica do nível do mar, é 0 graus. E ponto de ebulição, na mesma condição, água pura ao nível do mar é 100 graus. Em Minas Gerais, não tem cidade ao nível do mar, então geralmente já estamos numa altitude maior. Então já tende a ter uma temperatura menor que 100 graus. Para a ebulição e para a fusão também. Que diminui a pressão, então tem que abaixar um pouquinho mais a temperatura. É claro, a da ebulição abaixa um pouco mais do que da fusão abaixa com velocidade, né? Vamos lá. Então, continuando, prosseguindo. Depois você faz o teste na sua casa com o termômetro apropriado, tá? O termômetro que mede temperatura, se está com febre, não serve para isso. Então, tá aí a água com gelo, 0 graus, e a água fervendo, 100 graus. Aí tem outros pontos de fusão aqui, ó, o oxigênio, menos 218,8 graus, ponto de fusão. Você parou para pensar nisso? Então, ele só fica sólido em menos 218 graus, é muito baixo. O nitrogênio, menos 210, água zero. O ouro, 1064, quer dizer, para o ouro passar líquido, ele tem que passar dos 1000 graus. Né? E o ferro, 1500. Então, é uma loucura isso aí. Agora, em contrapartida de ebulição do oxigênio, é menos 183. Quer dizer, a gente consegue colocar o oxigênio no estado líquido em menos 183 graus. E o nitrogênio menos 196. Professor, mas eu vi um negócio que tinha nitrogênio líquido, eles colocaram nessa temperatura. Aí eles utilizam também a pressão.
eles né, colocam mais pressão para poder fazer esse nitrogênio ficar líquido, né? A água 100 graus, o ouro 2.856 e o ferro 2.861 graus. Isso nas condições de pressão da temperatura, do nível do mar. Sim. Então tá aí essa questão do gráfico importante, tá? Isso sempre cai em prova. Fiquem atentos, tá bom? Aí no caso da condensação e da solidificação, é só pensar que o tempo é ao contrário, né? Aí a temperatura vai caindo. Só pensar o gráfico ao contrário, olha lá. Mesma coisa, só que nós pensamos dele ao contrário, tá bom? Então, aqui é quando a substância não é pura, né? Aqui, ó, por exemplo, a ebulição, você vê que a temperatura continua subindo, quer dizer que a substância não é pura. Se não mantém um ponto de ebulição fixo, a substância não é pura, assim como a fusão também. Então, se eu coloco água e sal, tem uma tendência a ter uma variação em algumas situações, tá? Às vezes pode só subir a temperatura e manter, às vezes, o patamar, às vezes pode variar, e aí tem a classificação, né, de misturas. E isso já é para o ensino médio, tá? Mas existe essa classificação. Tem mistura que muda o ponto de ebulição a ponto dele ficar variável, não manter fixo. Tem umas que mantém só o ponto de fusão que muda. Tem algumas que mudam os dois, né? Então, a gente fica por aqui. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Tchau. Fique com Deus. Até a próxima.